No vídeo passado a gente conversou bastante sobre Divertidamente 2, novo sucesso da Disney e Pixar. Eu falei sobre um sitezinho sem vergonha aí que estava desde antes da estreia procurando e teorizando sobre se a personagem principal, a Riley, que nessa segunda parte tem 13 anos, se ela seria LGTB ou não, e já avisando a galera que tava reclamando e me corrigindo, não é LGTB não, eu sei galera, eu sei que não é. Eu infelizmente preciso falar certas palavras de forma diferente e até de forma errada. Isso é proposital, porque a plataforma é muito sensível. Eu não estou suportando mais. O engraçado é que essa sensibilidade é seletiva. Vez por outra eu tô navegando aqui no YouTube e eu vejo diversos vídeos com gente falando absurdos, coisas muito piores do que as denúncias que eu faço aqui. E não dá nada. Agora vai eu falar certas coisas e certas palavras para ver se eu não corto o meu alcance na hora. Então é por isso que algumas palavras ficam estranhas, saem diferentes. É proposital, tá, gente? Relaxa. No final tudo se trata daquela velha premissa do não é o que é dito, mas quem diz, certo? Nesse vídeo que passou eu deixei bem clara a minha posição. Apesar de ter se iniciado uma discussão nos comentários sobre se havia ou não de ter esse tipo de tema, se a Riley com 13 anos devia pensar nisso ou não, se ela já teria idade para decidir se é LGTB ou não é, eu disse e sigo mantendo o que eu falei, de que não tem nem deveria ter esse tipo de temática em desenhos voltados ao público infantil. E que sim, com 13 anos, pra mim, é criança sim. E é sobre isso que a gente vai conversar no vídeo de hoje, beleza? Fala meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Aqui é o Otacon em mais um vídeo do canal. Se você caiu de paraquedas aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Sinta-se à vontade para curtir, comentar sua opinião sobre esse vídeo, compartilhar ele com alguém que você acha que também vai curtir. E é lógico, se você ainda não é inscrito, se inscreve, vem fazer parte da nossa família. E se já faz e gosta do trabalho que é feito aqui, quer dar uma ajudinha, você também pode com o nosso Live Pix. Ele está sempre presente nesse QR Code aqui no cantinho da tela e no primeiro comentário fixado. O valor é aquele que seu coração mandar. Desde já eu agradeço a todos que ajudaram e que continuam ajudando. Muito provavelmente vão falar por aqui: ah, Otacon, o que você está insistindo nisso? Você nem é pai, o que você sabe? Você tá no seu lugar de fala? Chato pra caralho, por isso. Um pouco, pelo menos eu diria. Eu tenho 2 sobrinhos, uma justamente com 13 e um com 16, 2 afilhados com 15. Há anos atrás eu trabalhei em um projeto social que dava aulas de defesa pessoal gratuitas para crianças. E a grande maioria regulava essa idade, entre os 13 e 15 anos, tinha até alguns um pouco menores. Então eu conversei e converso muito com esses jovens. E digo, são sim muito à frente de nós quando se diz respeito à inteligência. Nós, quando tínhamos essa idade, éramos bem devagar mesmo. Eles certamente são muito mais espertos e antenados com a modernidade do que nós. Mas isso já torna eles adultos, donos de si? Não. Eu diria que não. Quem já passou por isso sabe que ainda falta muito, que a vida moderna ajuda, mas a jornada e os percalços são difíceis. A eles falta experiência de vida. São sim muito inteligentes, mas falta-lhes a vivência, coisa que pra mim é papel dos pais passar. Então pra mim, 13 anos ainda precisa de muita ajuda e orientação para entender diversos aspectos da vida. Isso inclui sexualidade e relacionamentos. Agora, se você achar que o que eu sei e vivi não é o bastante, eu conversei nesses últimos dias com diversos amigos, pessoas até com mais vivência e experiência do que eu, em diversos aspectos. E eu pedi a alguns deles para falarem as suas opiniões aqui nesse vídeo, independente de terem assistido a Divertidamente 2 ou não. O que a gente vai ouvir, na maioria das vezes aqui, são experiências de vida, de pessoas de diversas idades, algumas com filhos, outras não. Então eu vou deixar com eles. Esse vídeo aqui praticamente vai ser deles. Então me digam aí, galera, afinal, para vocês, 13 anos é ou não é criança? Olá, meu nome é Rafaele, eu sou mãe e avó. Eu tenho 2 filhos, uma de 25 anos e um filho de 15 anos. E no meu ponto de vista, 13 anos ainda é
uma criança. É claro, com 13 anos já começa a puberdade, entrar na adolescência, mas a cabeça ainda leva um tempinho para que consiga se situar na nova realidade, né, da criança, que é esse momento aí de transição. Ela ainda precisa de ajuda, ela ainda precisa de um acompanhamento em várias partes da vida dela, seja escolar, seja no cumprimento de deveres. É um momento que mais ainda ela precisa dos pais presentes para estar orientando e ajudando para que ela passe esse período e aí sim deixe de ser uma criança. É uma criança por quê? Porque precisa ainda de um acompanhamento. Você vai dando uma certa liberdade, mas observando os passos da criança, para onde ela vai se locomovendo, as coisas que ela faz, como ela interage. É claro que existem crianças de 13 anos que são mais amadurecidas do que outras, né? Devido à sua criação, devido ao contato com mais informações. A gente sabe que a internet ajuda muito. As crianças já não são mais como eram da minha geração, por exemplo. Mas isso não significa que ela consiga tomar determinadas decisões e muito menos assumir as consequências daquilo que ela escolheu fazer. Bom, essa é a minha opinião. Existe um monte de cara de 30 a 40 anos que não tem a mínima ideia do que eles estão fazendo na vida, que arruma um emprego temporário para poder pedir à mãe para inteirar para eles para comprar um videogame, porque essa é a realidade de um monte de gente, e não tem a mínima ideia do que vai fazer depois que os pais morrem, porque quem trabalhou na verdade foram os pais. Se esses não têm ideia, imagina uma criança de 13 anos. 13 anos está começando a ter ideia do que é as coisas e não de saber sobre sexualidade ou qualquer outro tipo de coisa. É totalmente dependente dos pais. Os caras que têm esse tipo de pensamento são totalmente dementes, cara, de querer impor sexualidade em cima de criança, que é a pauta que está sendo questionada sobre o filme. O filme está mostrando simplesmente a mente de como é que funciona um adolescente ou um pré-adolescente, porque é a idade dele, acho que adolescente a partir de 15 anos, pelo menos na minha época era. E é isso, não tem nexo. Eu tenho um exemplo pela minha própria filhada, que agora que está começando a entender e aprender algumas coisas, entendeu? Ela tem 9 anos, então quer dizer que quando ela tiver 13, ela vai ter que ser obrigada já a saber se ela é menino, menina, trans, alienígena, cachorro, que agora também é uma modalidade. É isso. Respondendo aqui a pergunta, se uma criança de 13 anos é criança ainda ou se é adolescente, ou se é adulta, né? Cara, eu acho que ainda é criança, porque como é que você vai pegar um ser humano desse e vai... E, pô, ele chegou nos 13 anos e já pode ser responsabilizado como adulto? Não, tá ligado? E se a gente olha na Constituição, é a mesma coisa. Um adolescente ali, ele faz o que faz e não é responsabilizado. E eu penso da mesma forma, cara. E um exemplo que eu posso citar também são os meus sobrinhos. Que meu sobrinho agora, ele tá começando a entrar na faixa da adolescência, né? E, cara, ele tá vendo Ben 10 clássico. Ele vê Ben 10, ele gosta de pegar os bonequinhos de ação e brincar. Minha sobrinha também, que é a irmã mais velha dele, ainda gosta de brincar de boneca. Não vou dizer que eles são isentos de, tipo, que eles não gostam de jogar no celular, até porque eles gostam, mas eles gostam de jogar mais aqueles joguinhos bobos, sabe? Então, no meu ponto de vista, ainda são crianças pra mim, sabe? 13 anos. É final de 85. Já embocando 86. Eu, tô falando por mim. Eu gostava de brincar com meu bonequinho Falcon. Na verdade, já tava passando do bonequinho Falcon. Eu gostava muito dos comandos em ação. A gente gastava, quando de fato já tinha completado 13 anos, a gente gastava tubos de Super Bonder com motoquinha de plástico para adaptar elas, né, para poder se parecer com a moto laser do seriado da TV, né? Então, se isso não é ser criança, velho, eu não sei mais o que é.
entendeu? E eu ainda consumia gibi, né, da Marvel naquela época, que começou a ficar caro, entendeu? E eu tava na 6ª série do ginasial. Fala pessoal do Otacom, aqui é o Rodrigo, também conhecido como Game Setter, e eu vou dar aqui a minha opinião sobre a Rayleigh ser ou criança ou ser adolescente. Então, eu ainda não vi o filme, mas pelo que eu assisti, ali ela é pré-adolescente. Claro que uma pessoa com 13 anos não tem noção de nada, né? Ela ainda tem a cabeça de criança. Então, se for para fazer alguma coisa assim, tomar uma responsabilidade, enfim, não sei como é que o Otacom vai abordar aí, mas eu sei que ele vai usar a Rayleigh como referência e eu acho uma referência boa. Todo mundo tá falando bem do filme, eu não assisti o 1, mas talvez eu assista o 1 e o 2 para talvez no futuro também fazer um vídeo falando sobre. Então, eu com 13 anos eu era bem criança, assim, era bem... Claro que eu já me achava assim adolescente e todos meus amigos eram menores que eu, então era criança e eu queria andar com as pessoas mais velhas, enfim. Mas 13 anos ainda é criança assim, ainda mais pra gente que já é adulto hoje. É isso aí, pessoal. Até a próxima. Fala, Otacom. Eu acredito que não é necessário, pois é uma animação infantil, não tem que ter esse tipo de pauta. Na questão de autodescobrimento e tal, para mim, 13 anos não é criança, mas também não é adolescente nem adulto, não chega na maturidade para descobrir realmente o que a pessoa é. E isso eu tenho relatos de familiares meus sobre a situação, que a pessoa, por influência de amigo, influência de tal, começou a achar que era isso, por influência da mídia, só que a pessoa decidiu não seguir esse negócio, tem que ter a maturidade para ver se realmente é isso. Quando foi ver, ela só influencia, então tem muita coisa que são influenciáveis nessa fase. Então eu não considero totalmente uma criança, mas também não considero um adulto. Botaria naquele meio intermediário, 13 anos ainda. Então na adolescência ali, não. Uma pessoa totalmente consciente de todos os seus atos. Essa é a minha opinião sobre essa questão. E por isso que eu acredito que isso é basicamente uma opinião política, não baseada na lógica. Salve, Otacom! Que prazer estar aqui no seu vídeo. Então, tema 13 anos é criança ou não? Eu tenho 3 filhas, tá? Uma delas tem 16, a outra tem 12. Então estamos chegando lá na idade da Riley. A mais velha, mesmo com 16 anos, já sendo uma adolescente, ela é adolescente, ela não é adulta, ela ainda tem atitudes de criança. A do meio, ela, apesar de ser mais madura que a irmã, ela tem muita coisa de criança. Ela tem algumas atitudes de adulto, mas ela é muito criança ainda em outras atitudes, sabe? Ela não tem alguns discernimentos. Então, quando a criança chega pra você, a pessoa de 13 anos, 12, chega pra você e fala: eu sou isso, eu sou aquilo, você tem que chegar pra ela e explicar o que é isso, o que é aquilo, pra ela ver se é realmente aquilo que ela tá sentindo ou se é apenas, como eu posso dizer, um contágio social para se incluir no que os amigos estão considerando, no que os amigos estão falando. Fala, meu grande amigo Otacom. Obrigado, primeiramente, cara, pelo convite para estar aqui no seu canal, ainda mais falando sobre esse tema controverso, que eu vi também que o seu vídeo explorou bastante referente ali ao Divertidamente, né, cara? E assim, eu posso te falar como pai. Para mim, obviamente, se a gente for olhar pela biologia, o fim da infância acontece ali realmente aos 13 anos de idade. Mas a gente tem que levar em consideração também o psicológico ali daquele ser humano, daquela criança, né, que tá fazendo essa transição. E tá longe, na minha opinião, cara, de ter maturidade suficiente para entender certas questões, ainda mais relacionadas a sexo e sexualidade, cara. Então, assim, eu, como pai, vou blindar a minha filha tá com um pouco mais de 8 anos de idade, mas eu vou blindá-la desses assuntos, cara, até eu sentir que ela tem a maturidade suficiente para entender como o mundo funciona hoje em dia. E eu acho que esse é o melhor caminho. Cabe ao pai, à família, entender o melhor momento para tratar esse assunto com a criança. Pelo menos essa é a minha opinião. Valeu demais, até a próxima, meu amigo.
Gente, eu não tenho palavras para agradecer a grande ajuda de vocês, as opiniões que vocês deram nessa questão, como sempre trazendo uma luz sobre o assunto. É muito importante ter essas vivências totalmente diferentes uma da outra, de pessoas de idades diferentes, de vivências diferentes. Algumas já formaram famílias, outras ainda estão no caminho, outras nem pensam nisso ainda. Quer dizer, todas essas opiniões são muito importantes. Resumindo o que foi dito aqui, com 13 anos você pode perfeitamente ter um crush, uma paixão por quem quer que seja, mas não tem maturidade para levar isso adiante. É muito melhor você se conhecer primeiro. E ninguém melhor do que a vida com suas diversas vivências e experiências e os seus pais para te ajudar com isso. Divertidamente 2, que está sendo aqui o alvo da discussão, trouxe isso de forma muito inteligente. Mostrou as emoções e até um pouco dos conflitos presentes nessa fase da vida que é tão confusa. Isso de um jeito simples e divertido, que a família toda pôde curtir. Eu encerro com o que eu respondi em alguns dos comentários lá do outro vídeo. Eu, com 13 anos, brincava e lia gibis. Era nerd e considerado até bobão por muitos. Mas eu sou muito satisfeito, eu curti bastante a minha infância e o início da minha adolescência. Depois disso é que começam a vir os problemas e as complicações. Muitos vão entender o que eu tô falando aí, principalmente os que começaram a trabalhar cedo, já tinham que ajudar seus pais em casa. O melhor é não apressar as coisas, querer crescer rápido demais, se tornar homem ou mulher rápido demais. Curta a sua infância e a sua pré-adolescência, curta esses momentos. Eu sei que hoje tudo é diferente da minha época, e que a cultura do nosso país é diferente da americana, que é trazida no filme, por exemplo. Aqui, infelizmente, existe isso de erotizar e sexualizar as crianças pequenas ainda, com músicas imorais, péssimos exemplos a serem seguidos e a necessidade de aprovação dos outros. O que eu posso dizer é que se eu um dia realizar esse meu sonho de ser pai, com os meus filhos vai ser bem diferente. Eu vou criar eles de outra forma, não assim. 13 anos é sim uma criança, não importa o que alguns pensem, o que alguns queiram discutir, nem o que a sociedade tente impor. E eu espero sinceramente que continue assim, que a cultura atual não está ajudando. Que a gente possa ver aí mais filmes como Divertidamente 2, que deixam as crianças serem crianças. É isso que a gente quer, é isso que os pais querem. Agora, lógico que eu quero saber a opinião de vocês, que também considero como meus amigos. Para vocês, 13 anos é ou não é criança? Me contem tudo aqui embaixo nos comentários. Fala, meus amigos e minhas amigas, muito obrigado por terem assistido o vídeo até aqui. Eu quero muito trazer mais conteúdo como esse, mas eu preciso da sua ajuda. Se você curtiu o conteúdo, deixa aquele like, comenta a sua opinião e mostre esse vídeo para alguém que você acha que também vai curtir. E se você ainda não é inscrito, se inscreve, vem fazer parte da nossa família. Vem muita coisa legal por aí ainda. Um grande abraço e até o próximo vídeo.